Meu nome é Tawande Davi e aqui ao meu lado está o meu amigo Thiago Minti. Nós. Estamos começando hoje mais um episódio do Pé na Areia, com a presença do meu amigo pessoal Guilherme Albani, o atleta, e o secretário do Esporte de Florianópolis, Maicon de Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao Pé na Areia. Obrigado, Tauan. Obrigado, Tiaguinho, pelo convite. Obrigado, turma. Tamo aí, né? Vamos tentar expor um pouco do que a gente pode falar aí de bom pra galera aí. Gente, o que a gente costuma fazer todas as vezes que a gente começa é uma timeline pra galera conhecer vocês, né? Saber onde vocês começaram e tal, ou principalmente a parte da superintendência, quando começou com essa parte de política, onde tu começou, e depois o Gui, daí a gente vai introduzindo devagarinho. Então, se tu quiser começar, de repente dizer onde tu começou, só pra gente, a galera conhecer um pouco do teu trabalho. Então, eu sou o Maico Oliveira, né? Talvez o pessoal já vai notar pelo sotaque, manezinho da ilha, manezinho dos ingleses, assim como o Gui. Então, antes de eu estar dentro da vida pública, eu fiquei 6 anos trabalhando no cartório aqui do bairro, né? Foi onde tentei aí conhecer um pouco mais das necessidades do nosso bairro. Depois de um tempo, eu acabei me envolvendo na vida pública e de lá para cá, né, assumi alguns postos dentro da prefeitura, setores que realmente me fizeram ter mais conhecimento das necessidades de Floripa, como já fui desde diretor da SUSP, né, que cuidava dos ambulantes, como o próprio intendente do bairro aqui. E aí agora, né, nesses últimos, em 2017, a convite do Jean Loureiro, acabei aí aceitando essa missão de fazer parte da superintendência, né, da Fundação Municipal de Esporte. Ele já conhecia um pouco da minha história, porque eu acabei já, na época da minha adolescência, fui presidente de clube de futebol, de amador, fui presidente da organização, né, que fazia aí o futebol amador, o campeonato aqui no bairro. Como professor de história, eu que levava também os meus alunos, né, para participar dos campeonatos como moleque bom de bola. Enfim, a minha vida dentro do esporte, né, já vinha sendo trilhada assim de forma voluntária, né, até que em 2018 acabei fazendo lancei um livro sobre a história do futebol amador no norte da ilha, né? Era uma coletânea de notícias que eu tinha quando fui presidente dessa comissão, então vi que aquilo ali ia se perder e acabei fazendo esse livro, né? Então, foi um presente que eu dei para quem ama o futebol amador. E aí agora, né, desde 2007, na Fundação Municipal de Esporte. Então, a Fundação Municipal de Esporte, para quem não conhece, assim, é vinculado à secretaria, né? Até Sim. o ex-secretário Ed já esteve aqui, né? Sim. Fazendo um papo com vocês. E a Fundação Municipal de Esporte é aquele elo entre, vamos dizer assim, o atleta, né? E o poder público. A gente ali até hoje tem uma viagem já para Criciúma, que nossos atletas dos joguinhos já estão lá, né? Vai ter a fase regional, que vai acontecer a partir dessa sexta até terça-feira. Então, a Fundação Unisport tem esse vínculo, né, direto com o atleta, com o técnico, com as pessoas que vivem do esporte. Sim. O próprio Gui está aqui, né, nosso atleta aí, o grande atleta de Ironman, né, de triatlon, né, Gui? Então, ele sabe a necessidade de ter esse apoio da Fundação. Sim. Hoje são mais de 1.000 atletas hoje em Florianópolis que dependem realmente diretamente da Fundação do Esporte. Aí a gente divide aí de Olesc, Joguinhos e JASC, como se fosse, né, infantil, juvenil e adulto. Então, quando eu digo 1.000, não é só atleta, a gente tem profissionais aí que, desde técnicos, né, auxiliares, pessoas que vivem do esporte, dependendo hoje da Fundação Municipal de Esporte. Então, é uma responsabilidade grande. Acredito que já teve mais difícil, né, a convivência desses profissionais com a fundação, mas desde da nossa inclusão, né, dessa gestão do Jean e agora do Topázio, a gente tentou humanizar, né, essa aproximação, tanto que nós agora vamos até eles. Antigamente, eles nem sabiam onde era a sede, mas agora a gente vai até os atletas, visitando os treinamentos, né, conversando diretamente com os pais, principalmente, para poder a gente ter esse vínculo, né? Então, enfim, Fundação do Esporte está aí, né, à disposição dos atletas. A gente sabe que eu, por exemplo, né, estou olhando aqui o Gui, que é nosso grande atleta. Acho que quanto tempo, Gui, tu tá já nessa vida de atleta? Eu de Ironman desde 2012. Então, eu hoje tenho 43 anos.
Eu digo assim que o exemplo que eu tenho de mim é essa situação do poder público estar ausente. Eu, por exemplo, me lembro quando eu tinha lá meus 13, 14 anos, eu me achava um excelente atleta, por exemplo, de corrida, né? Naquelas brincadeiras de escola, eu ganhava de todos os meus colegas, né? E todo mundo dizia, Mike, tu é um bom corredor e tal. Só que naquela época, 30 anos atrás, não tinha o poder público aqui. Sim. Que tivesse essa visão de tirar um menino do interior da ilha para, de repente, levar para o alto rendimento. Então, não tinha essa visão. Foi aonde, por exemplo, hoje a gente está focando muito nos jogos escolares. Por que a Fundação está focando nos jogos escolares? Que é ali que está o berço do esporte. Sim. Então, muitos atletas hoje que foram campeões com Floripa, agora na Leste, como a gente foi campeão no início do mês, lá em Curitibanos, vieram dos jogos escolares. Então, aí a gente leva os nossos técnicos, né, que representam modalidades, até essa competição. Ali eles são os olheiros e levam esses atletas para o nosso alto rendimento, né? Então, é essa situação de nós levar o poder público até quem precisa. Eu sempre falo, o esporte, ele transforma a vida. Basta dar as oportunidades. Então, somos nós que temos que criar essas oportunidades. Eu falei esse exemplo porque realmente eu sei quanto tem de multiatletas espalhado aí pela nossa cidade que falta esse olhar. Então, hoje a gente está indo, né, até as escolas, fazendo jogos escolares, dando essa estrutura para poder realmente trazer, dar realmente, de repente, vida a esse sonho desses jovens que querem, de repente, um dia, né, ser um atleta de ponta aí, como está o Gui aqui. Só um adentro disso aí, eu acredito também que o esporte não gera só o foco no atleta que quer ir na ponta, né? Uhum. Cara, isso aí é muito claro já há muito tempo que o esporte tira muita gente da vida Sim. ruim, melhora a autoestima, faz Sim, as pessoas crescerem, né? E, então, o trabalho de base de vocês é tirar as pessoas primeiramente disso. Aí depois sim há uma seleção, né, para ver quem quer seguir adiante nisso aí ou não. O esporte é uma das maiores ferramentas de inclusão social, isso é fato. É como o Gui falou, de 100 atletas, se 5 chegar ao alto rendimento mesmo, sei lá, ao top, já está valendo. O restante, né, como o Gui falou, vai ser um campeão na vida. Eu sempre faço aquela conta. R$2.000 mais ou menos custa um presidiário, né, dentro lá da carcerado. R$2.000 custa para o governo do estado. Ou mais, hein? R$200 é uma criança que custa no projeto social esportivo. Né? Olha o investimento. Então, a diferença que tem de valores, aonde que o poder quer investir? Tu quer investir em R$200 numa criança, né, que de repente tu vai criar um cidadão do bem, até a vida adulta dele, ou tu quer investir R$2.000 num cara que já está lá, né, infelizmente, preso. Sim, carcerado. Então, assim, a diferença. Então, um é um investimento, o outro é um gasto. Né? Então, é essa questão que o Gui falou. Realmente, não necessariamente a gente está aqui para construir campeões mesmo, né, olímpicos. Isso vai ser uma oportunidade que cada um vai ter. Mas só nós estamos aqui para construir campeões da vida, cidadãos do bem. Bem legal. Então, depois a gente vai voltar nesse assunto na questão do esporte e tal, mas eu queria primeiro introduzir o Gui, que não já me introduziu. Não, o cara já foi introduzindo o Gui devagarinho, mas eu conheço o Gui pelo menos há uns 150 anos, aproximadamente, né? 52, Eu conheço o Gui quando ele pegava umas garrafas de vodka, assim, ó, e só botava um suco. Não misturava com nada, não tinha gelo, não tinha nada. Só a cor, né? Só a cor, era só para dar um brilho, mudar a cor da vodka. E eu quero saber, Gui, desse Gui cachaceiro até o Gui atleta de Esse fato. era o assunto? Não, agora virou. Eu quero saber desde o Gui cachaceiro ali no Ilha do Cascais, na época, né? Até o Gui atleta, eu quero saber Conheceu, né? Tu conheceu essa época do Gui? Sim. Nossa, coitado. Era uma época muito conturbada, eu diria. Eu quero saber em que momento, Gui, tu chegou, porque, bom, eu conheci o Gui na academia, óbvio, né? E o Gui já fazia, sei lá, a gente fazia uma aula, quase morria, o Gui fazia 7, 8 num dia, direto, uma atrás da outra. Eu me lembro que ele ficava umas poças de suor, assim, em volta dele. Zé Gotinha era Zé Gotinha. Ele fazia, sei lá, 7 aulas direto, assim, uma atrás da outra, já era um atleta, né? Porque não tinha como fazer isso. Mas eu quero saber, Gui, da onde como é que foi a tua timeline de escolher, aqui vai ser minha profissão e aqui eu vou... Como é que foi esse teu início aí? Então... Só uma ressalta antes. Não importa o horário que você acorde. O Guilherme já vai ter corrido 5, 10, 15 quilômetros. Real isso.
Eu acordo 5 horas da manhã todo dia. Tu e meus pais. Final de semana. Encontrava muito os pais, saía pra correr, tava os pais dele caminhando. Já. Só era nós nos ingleses. Então, eu sou manezinho também, que nem o Michael, né? Eu moro nos ingleses há 30 anos. Esse ano vão fazer 30 anos. E a gente se conheceu realmente lá na academia. Quando a gente se conheceu, eu já era magro, né? Já tinha feito feito a minha cirurgia, alguém né? fez uma cirurgia, já tinha feito. Já. Pra quem não sabe, eu sou ex-obeso. Com 15 anos eu pesava 122 quilos. Mas sempre fui muito do esporte, por incrível que pareça. Só que a cabeça da criança é diferente da cabeça do adulto, né? Por mais que você fale pra criança que tem que emagrecer, enquanto a cabeça dela não estiver pronta, não vai. Então, até os 15 anos eu vivia assim. Dos 15 anos ao 17 foi onde virou a minha chave. Aí eu tinha perdido 32 quilos. Com 17 anos eu estava com aquela barriga flácida de mulher grávida, de pessoas quando emagrecem. Isso tu não conheceu. Só E tive que fazer a cirurgia de abdominoplastia. E aí virei a chave da minha vida realmente. Vi que eu tinha que me manter no esporte, porque senão eu engordaria. Sempre foi assim. Com 17 anos eu operei, com 18 anos por aí foi onde a gente se conheceu na academia. Então, fui para uma academia quando começou, na época que era I9, no Shopping Barra Norte ali. E lá o foco da academia realmente eram aulas aeróbicas, aulas coletivas, né? A parte de musculação era tão pequenininha que o foco realmente era a ginástica. E lá eu me encontrei. Lá eu vi que eu gostava cada vez mais do aeróbico, do esporte. E ali eu decidi na minha vida que eu queria ser professor de educação física. Queria dar aulas, que eu gostava muito. E assim eu fui trilhando o meu caminhozinho. Lá em 2011, quando eu fui assistir aqui em Jurerê o Ironman, quando eu estava na chegada, que eu vi os atletas chegando emocionados, eu me dei conta que eu estava chorando de emoção, de ver aquilo ali. Eu falei, cara, eu faço tanta coisa já, eu quero fazer essa porra um dia, eu falei assim ainda. E eu não tinha nada, absolutamente nada, eu só fazia corrida de rua, mas pouca distância, eu nunca tinha feito uma maratona na minha vida, eu pedalava só indoor na academia, e eu nadei muito tempo atrás na infância, né? Ou boiava também, né? Porque era gordo pra caramba, não sei o que eu fazia lá. Só que eu falei que eu ia fazer. A inscrição do Ironman nunca foi barata, né? É sempre um custo muito alto, ela é paga em dólar. E na época, em 2012, houve um mutirão que fez uma vaquinha para mim, eu fui lá, fiz a inscrição e aí veio a parte. Tinha que comprar a bicicleta, que também não é barato. É um carro? É um carro. Hoje mais ainda, né? Na época era um pouco mais acessível, mas era caro também, proporcionalmente falando. Mas aí eu mergulhei, aí eu comecei a fazer os treinamentos. Na época quem me treinava era o Dido. Tu lembra do Dido? Sim. Eu lembro do Dido. Lembra do Dido também, né, Tauan? Lembro. O Dido foi o cara que me botou nessa loucura toda. A gente tinha um grupinho ali que fazia os treinamentos, comprei uma bikezinha bem simples na época. Entrei para natação, sabia que eu tinha que me puxar. Durante esse período de 2011 a 2012, que foi o ciclo do primeiro Iron, eu tive que correr uma maratona. Fiz a maratona em 5 horas e pouco. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu me inscrevi num troço desse? Porque parar para pensar a distância de Ironman é absurdo, né? É surreal tu parar para pensar. Mas depois que tu tá nesse meio, tu tá nesse ciclo, tu vê que já não é mais surreal. Aí tu começa a pensar de repente em Ultraman, em outras coisas que é mais bizarro ainda, né? O impossível é só uma questão de opinião. É isso mesmo, né? Perfeito. E aí a trajetória começou, foi bem sofrido o ciclo, fiz o primeiro Iron, depois eu parei, fiz 2011, fiz 12, 2013 eu não fiz, e daí foi um ano bem marcante para mim, que foi aonde ele falou para mim, falou ainda há pouco que eu era o cara da balada, isso e aquilo, que eu tenho hoje bastante consciência que se eu não tiver um foco, eu acabo me desvirtuando para outro caminho. Porque desde pequeno, a gente sempre gostou de festa. O Thiaguinho promovia festas, né? Festas dos sinais. Eu saí antes. Melhor não. Deixa eu dizer pra lá, Gui. Tá na manga aqui, ela vai falar de mim.
Depois eu conto pro Tauan a festa dos sinais. Não precisa, cara. A gente vai falar de esporte aqui hoje. E eu sempre gostei dessa vida noturna das festas, né? Então, em 2013, quando eu não estava inscrito para 2012, quando eu não estava inscrito para 2013, eu caí na vida regrada de novo, desregrada. Era festa, era cachaçada, era totalmente errado. E aí eu peguei e engordei 10 quilos nesse período. E aí me batia uma depressão, porque, né, voltava todos os pensamentos de antigamente. Eu falava, não, eu vou voltar em 2014. Aí em 2014 foi o mesmo esquema. Aí eu acho que foi já em 2014 que vocês começaram a me ajudar. Que hoje eu não tenho mais cursos de inscrições, porque a fundação, o Michael, o Ed, eles sempre me colocam lá dentro, né? Legal, como apoiador. Isso é uma gratidão que eu vou ter o resto da vida. E aí eu decidi que realmente eu não podia mais parar com isso aí, porque senão eu ia sempre ir para o lado mais ruim. Hoje eu não sou atleta de ponta, estou longe disso, nem quero também, porque meu compromisso hoje com o meu trabalho exige muito do meu corpo. Então eu não posso pensar em performance. O cara de performance hoje, ele treina sério 6 meses, está 1 mês parado machucado, porque a pancadaria é grande. Você foi atleta, né, cara? Sim. Você sabe que o desgaste é absurdo. Então, eu gosto de... Para mim, se chama equilíbrio. Eu gosto da festa, mas eu sei que em épocas de ciclos de treinamento eu não posso estar tanto em festas, mas também não quero ser aquele chato que vai dizer toda hora para um amigo, não dá, tem que treinar amanhã. Porque eu sei que a minha medalha eu vou ganhar. Agora é uma disputa pessoal. Se eu vou melhorar o tempo, se eu não vou melhorar o tempo. Sim. Mas também se não melhorar o tempo, tá tudo certo. E assim segue. 2012 você chegou a concluir o Ironman? 2012 eu fiz em 12 horas e 39 minutos, deu. E como foi? Terrível. 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 É porque é uma novidade muito grande, né? A bike foi para mim sempre a parte mais gostosa e correr para mim nunca foi prazeroso. Nem hoje é. Eu reluto muito para sair para correr, apesar de todo mundo me ver pelas ruas correndo e achando que eu tô feliz pra caramba, mas não. Eu tô me xingando. Mas talvez seja isso que me motiva. O fato de eu não gostar tanto de correr. Dos 3, o que tu menos gosta é correr. É correr. Pensei que era nadar. Nadar normalmente é um esforço também, porque não é tão comum pra galera nadar, né? Correr é mais fácil, bota um tênis e sai correndo. Mas se jogar na mas água aí... vamos pensar assim, ó, eu tenho 1,92 m. Eu tenho estrutura óssea pesada. Hoje eu tô pesando na casa de uns 82 quilos. Tá? Tô na fase mais magra da minha vida. Mas mesmo assim eu tenho uma estrutura óssea pesada, machuca muito musculatura. Se for botar aí nos triatletas hoje, cara, os caras que estão andando lá na frente, os caras pesam 60, 70 quilos no máximo. Bota uma saca atrás das costas e sai para correr com o peso que eu tô. Você vai sentir a pancada. Então, para mim, é difícil isso. Agora, pedalar, para mim, já sempre foi mais tranquilo. Eu gosto, eu tenho prazer. Mesmo em épocas que eu não estou competindo, não tem competição, eu pego minha bike final de semana, o cara vai lá, roda 100, 120 quilômetros, sorrindo. Isso aí vai. Que loucura. Ô, Michael, deixa eu te fazer uma pergunta. O Gui até falou, a gente foi atleta, minha família toda foi atleta por muitos anos, a gente ficou pelo menos uns 15 anos, eu acho, lutando e tal. E eu sempre reparei que Floripa, até porque assim, eu vim para Floripa só para vocês saberem, tá? Eu era atleta de judô lá do Rio Grande do Sul, e o estado de Santa Catarina, na época, não o estado, na verdade, era iniciativas das prefeituras, né? Mas as prefeituras pagavam pra gente representar eles nas competições, tipo joguinhos e outras competições brasileiras e tal. Então, isso acontecia com várias categorias, onde chamavam a gente de São Paulo, pegavam os melhores de cada categoria e representavam Santa Catarina na época, né? Por que eu quero que tu, não sei se vocês têm essa análise dentro da prefeitura e como é que funciona, por que será que aqui em Floripa não nascem tantos bons atletas? Será que é por falta de incentivo ou será que é por falta, sei lá, da competitividade mesmo dos atletas? O que tu vê esse... Assim, ó, tu acabou também já na tua própria pergunta já dizer a resposta. Isso é gestão, né? Isso é gestão. Eu estava até ali em cima, antes de entrar aqui, conversando com o Júlio, e até a gente comentou uma situação que foge à questão do esporte, mas, por exemplo, hoje todo mundo fala que precisa de um hospital, né? Aqui no norte da ilha. Sim. Mas na década de 70, final de 70, teve um hospital aqui, né? Existia um hospital ali na Cachoeira, junto com a CERT, que era um hospital maternidade. Mas na época fechou. Por que fechou?
porque na época ali foi uma iniciativa pessoal mesmo, do gestor ali da SET, conseguiu o financiamento, só que ele precisava manter o hospital para pagar médico, pagar enfermeira, e ele não conseguia investimento. E aí ele fechou, por quê? Porque a prefeitura, naquela época, da década de 70, e o governo do estado daquela época também não quiseram, porque não tinha interesse aqui nessa colônia de pescadores, Sim. politicamente. Então, fechou. Enfim, e na época a questão dos atletas é a mesma coisa, isso é questão de gestão. Por que eu falo? Num passado não muito distante, as gestões anteriores gostavam muito de, quando se falava em fundação do esporte, dar aquele dinheiro, né, X para uma certa modalidade, contrata quem tu quer. E quero ser campeão dos Jogos Abertos. É isso. E ponto. Itajaí fazia muito isso, não sei se Só que eu falo assim, Thiago, investir nos Jogos Abertos é legal, talvez, até para poder tu dar um pouco de exemplo para aquela molecada que está vindo. Porém, não deixa legado nenhum. Porque, como tu falou, tu foi um exemplo. Tu era do Sul, ganhava dinheiro, vinha aqui, lutava, ganhava a medalha que tu quisesse, claro. Isso era para o município, depois ia embora. Sim. E o legado não ficava aqui. Isso por muito tempo. Por exemplo, Florianópolis já foi tetracampeão de Jogos Abertos. 2009 a 2012. 4 anos seguidos campeão de Jogos Abertos. Que legado deixou? Nenhum. Agora, por exemplo, quando a gente, no início do mês, fomos campeões da Olesc, 21 anos de competição. 21 anos de competição, Floripa nunca tinha sido campeão. E nós fomos campeão. Olesc, tu sabe? Sim. É de 14 a 16 anos. É a primeira competição, é o início de tudo, né? Sim. É a competição que procede os Jogos Escolares. E aí, o orgulho que nós acabamos tendo de ser campeão da Olesc pela primeira vez, e mais sorte que o juízo, porque a gente empatou em pontos com o Joinville, 109 a 109, e fomos campeões por causa de um pódio. Caraca. Que foi o primeiro lugar que a gente teve a mais que eles. Assim, foi mais sorte que o juízo. Então, mas fomos campeões. E Joinville é 15 vezes campeão do Olesc. Nós, pela primeira vez, fomos campeões. E eu falei que isso ia acontecer. Porque meses antes a gente já vinha investindo, não vou dizer assim, investindo financeiramente, não. Claro, uma e outra modalidade a gente conseguiu dar um bolsa atleta para esses meninos, para esses jovens, mas assim, de visitar os treinos, dar o incentivo, né, moral para o técnico, fazer reuniões com os pais, que requerem nessa idade e são os maiores responsáveis para motivar os seus filhos, né? Reuniões com os pais, reuniões depois de véspera da viagem com todos os pais e atletas juntos, mostrar para eles a importância que o município estava tendo. Por quê? Agora, né, por exemplo, esses nossos jovens campeões da Olesc, possa ser, aí agora sim, daí nós, né, o poder público investir neles, que de repente daqui a 3 anos, possa ser esse mesmo atleta que ganhou a Olesc, seja o meu campeão nos Jogos Abertos. Sim. Entendeu? Então, agora sim a gente pode deixar um legado, porque a gente está trabalhando lá do início. Claro. E aí, como tu falou, realmente, o Gui aqui, por exemplo, né, que é um triatleta, tem várias outras modalidades esportivas que a gente que a fundação ainda não tem um vínculo. Tipo assim, esporte como o rugby, né, como o hockey de campo, hockey de campo. né, enfim, até eu recebi agora recentemente uma vaquinha de um menino, um jovem ali que também é natural da Cachoeira, que ele é um velejador, né, também a gente não tem vínculo ainda, então, olha, Futsal feminino, vocês ajudam? Ajudam? Tem, assim, ó, todas as modalidades em termos que são olímpicas a gente tem, né, todas elas, né, que vincula aí a gente tem, também dos de quadra e tal, enfim, mas assim, ó, porque ainda falta, a gente vai chegar, aos poucos a gente tá chegando, a gente primeiro tem que dar atenção para essas modalidades que nos representam nos jogos oficiais, né, que acho que é o primeiro fato ali, e para depois a gente começar também para as outras, né, então, e tem certas situações que até a gente está tentando agora, através da prefeitura, mudar isso, criar uma nova lei, para eu como gestor, a gente fala rúbrica, né, rúbrica é aquela, a gente fala autorização para mim te dar esse direito, de eu ter uma certa rúbrica, para, por exemplo, olhar para o Gui e pagar para ele uma passagem aérea para ele participar de uma competição fora daqui de Santa Catarina, pagar também a hospedagem dele lá. Pode rubricar aí já. Poder por exemplo, dar Cadê a caneta de ouro? poder dar para esse atleta iniciante um passe atleta para ele não precisar mais pagar, né, o passe de ônibus para ir treinar. Então tem coisas que a gente não tem ainda. E aí eu preciso dessa rúbrica, dessa lei, para eu poder ajudar isso aí. E aí, de repente, vai surgir outros atletazinhos aí, né? Eu até brinquei sobre jogos escolares, porque os jogos escolares agora, que está acontecendo em Floripa, as escolas, por exemplo, são... o Erundina ali, por exemplo, a Erundina tem 800 alunos.
Só que quem participa dos Jogos Olímpicos são 15 alunos. E esses 15, eles são multiatletas. É esse 15 que joga basquete, é esse 15 que joga handebol, é esse 15 que joga futsal. Isso é engraçado, porque eles são multiatletas. Sim. Só que vai chegar uma hora Vai ter que que escolher. ele vai ter que escolher. Mas só que é interessante que eles são muitos atletas porque eles amam ser esportista, né? E aí que vai. Então aí vai chegar uma hora que aí o professor vai dizer, não, cara, teu negócio é handebol. Não, teu negócio é futsal. Teu negócio é atletismo. Que a Tem criança isso, né? não sabe muito ainda, É, né? porque ela é o Ela quer foco tá dela, né? naquele Ela quer grupo, tá no né? Ela bolo, Inicialmente é o amiguinho. Eu vou É. porque meu amigo, ele tá, mas chega uma hora que ele acaba se apaixonando pelo esporte, né? Sim. E hoje, como que é a questão de arrecadação da fundação, no caso? Então, hoje a gente ainda depende 100% da fonte 80, que a gente fala que é o orçamento mesmo municipal, né? Aham. Aí vem, né? Tipo, todo ano vem a lei orçamentária, daí a prefeitura ali destina ali sei lá, 6 milhões para o esporte. Um desses 6 milhões a gente vai dividir conforme a gente acha, né, os projetos que a gente tem, né? No rendimento, no social, né, nos eventos esportivos. Então, tudo isso. E vou te falar que muitas vezes falta, tá? A gente conversou com o Márcio, né? Que ele é da Márcio. Fundação Franklin Cascais ali. Isso, Márcio. Isso. Marcinho. Ele falou que a Fundação do Esporte é milionária, né? Muito rica e que tem muito dinheiro Não, disponível. Se for levar em eu- consideração a arte, né? E a cultura. Mas assim, ó, Chama ele aqui. vocês já tiveram aqui a oportunidade de conversar com o ex-secretário Ed, né? Sim. E ele antes, né, de sair da secretaria para esse projeto pessoal dele, ele teve uma grande vitória, né, no esporte, porque o Ed, como secretário, conseguiu convencer não, mas com boa conversa com o prefeito na época, Jean Loureiro, conseguiu passar para 1%. Ele conseguiu o orçamento, por exemplo, da prefeitura de 1%. Então, por exemplo, de um orçamento de 4 milhões, passou praticamente para 20. Aham. Sabe? Claro, só que vou te falar, o que isso acrescentou muito foi nos eventos esportivos que a gente conseguiu trazer, né? O próprio Ironman, enfim. Então, muita coisa é investida em retorno. Sim. Porque quando tu traz um evento gigante para a cidade, tu sabe que tem retorno em tudo, né? Turístico e... Enfim, então é um investimento, né? Não é um gasto. Total. Até porque eu falo, volto a dizer, não vou questionar as outras pastas que o município tem, mas o esporte é um investimento. Certeza. O que acontecia muito no passado aí, com algumas gestões, que toda vez que o poder público precisava economizar, né, para poder fazer alguma coisa, era o esporte que era cortado. Porque a palavra lazer, que normalmente a secretaria tem esse nome, né? Como a nossa é, esporte, lazer. cultura e lazer. Essa palavra lazer, que muitas vezes quem não conhece o esporte, acabava tendo o esporte É o como- vagabundo. É o Exata- luxo. Não, porque muitas vezes quem está de fora acha que a Fundação do Esporte, que a Secretaria de Esporte, só serve para isso, para botar, tipo, espaço para o idoso treinar na rua. Não, Fazer pracinhas, né? até porque o Gui sabe, né? O Gui que é profissional de educação física, hoje o esporte ele tem 3 pilares. O educacional, o rendimento e o de participação. Social. A participação seria esse, né? Para o cidadão praticar o esporte na rua, nada. Então a gente também tem que investir. O poder público também tem que abrir praças, tem que, né, dar área de lazer. Isso isso que é o Sim. fato. Mas hoje, a Fundação do Esporte é muito mais do que isso. É muita gente hoje que vive do esporte, que necessita realmente do esporte. Sim. Eu não tô, como falei no começo da conversa, não estou falando não só de atleta, seja técnico, seja profissionais, fisioterapeutas, gente que acaba especializando na área do direito esportivo, o outro, né, na administração esportiva, O leque é grande, né? empresas que se especializam em material esportivo. O esporte hoje ele é muita coisa, não é só lazer, não, é muita coisa. O esporte hoje ele é uma área muito importante dentro da sociedade, entendeu? Sim. Deixa eu te fazer um questionamento. Assim, ó, a gente, como empresa aqui, até o Júlio e o Tauan agora até se empolgou aí com outros jogadores de futebol aí, um menino novo, mas o grupo sempre investiu em esporte, investe, a gente ajuda o Gui de vez em quando, tem a questão da Marina, que é do MMA, e tem Sim, outras sim. pessoas. A gente, competição, tem o paddle, tem várias coisas que a gente, paddle não, o beach tênis que a gente ajuda, mas eu sempre percebo que, seja qual for o órgão da prefeitura, não a nossa prefeitura, qualquer prefeitura, eu vejo que sempre tem uma distância entre o patrocínio, o investidor e a prefeitura. Por exemplo, eu não percebo que tem uma facilidade do poder de uma empresa chegar e patrocinar, porque ela não tem alcance. A gente vai, por exemplo, no site da prefeitura, a gente encontra, tem o contato, por exemplo, mas a gente não tem uma parte
limpa, fácil de encontrar, onde alguma empresa possa chegar e fazer um aporte para fazer uma parceria Mas- público-privada, né? Então eu vejo assim, muitas empresas com certeza têm interesse em investir em esporte, em cultura, seja o que for, e eles não têm o alcance, porque não conseguem saber como podem fazer, porque não tem isso facilitado. Hoje, os sites da prefeitura, ou seja, qualquer órgão público, a gente encontra uma coisa muito institucional, assim, sabe? Que não tem alcance, não tem uma facilidade de encontrar e investir. Tem alguma iniciativa, tem algum interesse em fazer alguma coisa assim? Então, é até bom tu tocar nesse assunto, Thiago, porque quem, assim, ó, o cidadão, né, o cidadão comum que está do lado de fora, assim, que olha a prefeitura, tem muitas vezes que as pessoas acham que o que acontece dentro da prefeitura é quase igual a uma empresa privada. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo assim, o dinheiro público, atrás dele tem o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Sim. tem muita gente de olho para que tudo seja feito de forma correta. Tipo, o que tu falou parece até uma ideia e que todo mundo quer. Sim. Encontrar um grande patrocinador para investir nos projetos esportivos. Mas eu digo assim, ó, se chegar, por exemplo, tá? Não sei, vamos citar uma empresa gigante, mas enfim, se chegar aí A JBS. uma JBS assim, ó, eu quero doar 3 milhões para a Fundação do Esporte. Não pode. Porque eu não tenho da onde esse dinheiro cair. E o Tribunal de Contas não vai deixar, o Ministério Público não vai deixar, porque não é assim em qualquer situação que possa investir dentro. Aí claro, se o cara chegar assim, olha, eu quero investir 3 milhões na Fundação do Esporte. Ó, amigo, na Fundação tu não vai poder. Porém, eu vou te trazer aí as entidades que mexem com nossas modalidades, aí tu conversa com eles. Porque daí é uma associação e tal. Mas tu entende que exatamente esse é o ponto, eu acho. É tão confuso para uma empresa. Sim, sim. Entendeu? Aí Não fica claro, né? o que está acontecendo agora, como eu te falei da lei, nós estamos tentando agora regularizar o nosso fundo, o fundo do esporte, né? Aham. Aí, eu tendo o fundo do esporte, separo o meu CNPJ do CNPJ da prefeitura, entendeu? Porque daí, por exemplo, se a fundação, que já é lei, tá? Já foi criada essa lei do fundo, só falta regulamentar. Eu tendo o fundo do esporte, aí essa empresa, a JBS, pode botar esses 3 milhões aqui. Pode chegar em ti. Só que direto. daí tem um porém. Do fundo, tem um conselho. Entendeu? Então aí, tipo assim, não vai ser mais o Maicon gestor que vai decidir o que vai fazer com esse dinheiro. A JBS até deu o dinheiro, mas o que vai ser feito com esse dinheiro é esse conselho formado por 15 integrantes, desde sociedade civil quanto de governamentais, que vão decidir o que vai acontecer com esse dinheiro. Então, tem assim, não é tão fácil assim. Isso aí me lembra quando Burocracia, né? Então, cara? é tanta burocracia mas que eu penso assim, porque assim, a empresa, quando vai investir, eu sempre penso como empresa, né? A empresa, ela vai botar um X, ela quer ter um retorno X ou de, sei lá, de resultado do atleta, ou ela quer ter um marketing, né? Então, onde vai aparecer minha marca para eu ter e tal? Quando tu começa a burocratizar uma coisa que, teoricamente, seria simples, né? Dei X, quero X de retorno. É isso. Mas tu sabe hoje que isso, tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica, ele pode ser já resolvido no imposto de renda, né? Sim. Eu, por O exemplo... IPTU, Mas daí a gente não. precisa de uma iniciativa Mas, por exemplo, de uma lei municipal, né? Eu, como um Alguém Maicon, fazer. meu CPF, por exemplo, né, esse dinheiro que o imposto de renda me tira, eu posso chegar, por exemplo, claro, eu vou ter que contratar um contador, ó, eu quero que tantos por cento, né, acho que se eu não me engano são Até 20%. 20%. Né? Até 20%. seja destinado para o futsal de Florianópolis, um CNPJ tal. Aí eles vão ter que captar esse dinheiro para pegar esse dinheiro e trazer. E uma empresa pode fazer isso também, né? Tanto que isso acontece muito. Quem vai lá para Brasília, lá atrás do Ministério do Esporte, né? Para captação para o projeto, daí a empresa já diz. Mas ela tem que já destinar. Mas aí, Aquele aí projeto. se tu Eu acho que isso não fica muito claro para as pessoas, né? Não é que só fica só As claro, pessoas não mas sabem disso. a gente não pode fazer, eu acredito, né, direto para um CNPJ assim, se não tem alguém que estipulou, eu quero fazer um projeto, e daí, desse projeto, eu sei que daí eu posso captar X pessoas, então, de qualquer forma, eu teria que encontrar alguém que está Sim. fazendo um projeto, e daí destinar esses 20%. Tu pode ter certeza que se assim for aprovado o nosso fundo do esporte ali, for regulamentado, nós vamos sim, como instituição, fundação, bater em várias empresas para Isso. poder ser doada para esse fundo, entendeu? Isso, legal. É que ainda eu não posso. Então, ainda... O que acontece hoje, tá? Como é que funciona? A prefeitura destinou 3 milhões para o rendimento, né? Que é o que a gente está falando. Desses 3 milhões, a gente abre um edital dizendo ali, ó, tem 3 milhões para gastar o quê? Para gastar até 120 mil reais com futsal,
até 120 mil com handebol, até 120 mil com basquete. Aí as entidades, né, que tem que Vai ser utilidade estipular. pública, que tem que ser, né, sem fins lucrativos, entram com um projeto apresentando para nós, ó, eu quero ganhar esse 120 porque eu vou ser campeão nisso, aí ele apresenta o projeto. Então, normalmente, por isso, por exemplo, a DIE, né, nos representa no futsal feminino, no basquete masculino, no judô, né, na ginástica artística, na ginástica rítmica, é a DIE que nos representa nessa modalidade. No vôlei masculino, é a ELASE. E assim vai, as entidades nos representam, entendeu? Sim. Porque elas apresentam, e aí a gente, conforme a avaliação ali, consegue fazer esse tipo de... Por exemplo, o que acontece com o Gui. Por que o Gui, por exemplo, hoje tem essa nossa ajuda? Porque em contrapartida com o dinheiro que a prefeitura investe, por exemplo, no Ironman, a gente pede isso. Então a gente precisa de 10 inscrições para os nossos atletas. Daí o Ironman nos cede essas inscrições, aí a gente repassa para esses nossos atletas. Entendi. Então o Gui acaba entrando... Você que acabou indo atrás da fundação, como que foi o... Eu conheci o Ed, né? Uhum. Eu conheço o Ed há muito tempo atrás. E eu não lembro muito bem, para falar a verdade, como é que foi que eu cheguei no Ed. Mas eu soube Liga pro Ed, tu ligou pro Ed. No site foi liga Não, pro Ed. eu sou... se eu não me engano, foi através o pessoal do JASC. Foi. Eles têm, né, todos os atletas, eles têm direito, por participar do JASC, eles têm direito a inscrições do Ironman do 70.3, né, que é o meio Ironman. Que é o daqui. É o daqui. E aí eu acho que eu fui inserido uma vez dentro do grupo do JASC, porque o JASC é assim, né, tu inscreve 6 pessoas, 5 largam, 4 pontuam. É isso, né, Maico? Uhum. E aí eu era sempre o sexto do JASC. Aham. Eu não precisaria largar, eu estava de reserva. Então eu entrei com o JASC e aí foi onde a minha história começou daí. Sim. Com as inscrições. Ô, Gui, uma questão que eu sempre tenho, essa questão. Tu Lá não vem gosta... besteira. Não é besteira, não. Eu só comecei a rir porque eu lembrei. Bom, quando tu tá correndo, tu fala que não gosta de... A corrida é o que tu menos gosta, né? E normalmente sempre a pessoa sai com as pernas duras, né? Porque ela sai do bike. ciclismo, né? Aí tá todo mundo com a perna dura e Dá tal. uma amolecida ali. Não, mas eu quero saber... Cara, é uma sensação estranha. Demora pra soltar um tempo, né? A perna. A perna realmente sai dura, travada, só que tu sai com a rotação alta, porque tu vem, né, da cadência do ciclismo assim, a hora que tu sai flutuando, a gente diz isso, né? Tu sai quicando, tu nem sente, assim, ó, sai descoordenado, totalmente Demora que descoordenado. uns 2, 3 quilômetros pra soltar. Por aí, até tu começar a sentir as Gui, pernas a de minha novo. questão é o seguinte, ó. Bom, tu sempre dizem que esse treinamento de super performance aí tu fica com dor praticamente o tempo inteiro, né? Eu quero saber até onde tu vai, qual é o teu limite de não se fuder pra não realmente conseguir continuar com isso, né? Porque tu às vezes pode lesionar de verdade. Ou não, eu vou terminar, porque é só uma dor passageira, e eu vou terminar sem isso é só os cotocos das pernas. Como é que tu mensura isso? Não mensura, vai até. Eu acho que não mensura. E tu entra no automático, assim, sabe? Sim. Porque o ciclo de treinamento é muito doloroso. É muito. E eu ainda que dou aulas de ginástica, eu dou aula 4, 5 aulas por dia. Então eu faço o ciclo de treinamento mais as minhas aulas de ginástica. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, assim, terça-feira. Terça-feira eu uso a parte da manhã para fazer os longos de corrida. Aí quando a gente está na fase do volume, Sim. cara, eu corro 36 quilômetros de manhã na terça-feira. Terça-feira à tarde eu estou dando aula de bike. Terça-feira à noite eu estou dando aula de jump, de pump, de step e assim vai. Então eu não tenho esse tempo de descanso. A minha musculatura acaba acostumando com isso tudo. Tu acha que essa fibra, não se chama fibra, tem um nome específico para isso, né? Pessoas que conseguem fazer longa duração e tem gente que não vai conseguir porque não tem essa... É fibra lenta, né? Eu acho fibra que rápida e explosiva, né? É muito do DNA, eu acho, né? Tem a fibra vermelha, a fibra branca, que se Fibra fala. vermelha, branca. Tem gente que já tem essa genética. Eu tenho certeza que a minha é de endurance, né? Tanto é que eu não faço prova de sprint. Eu não faço. Sim. Prova de sprint, a distância é muito curta. Daí nem Sangue nem nos compensa. olhos, os caras começam com o coração lá na orelha já. Pra mim não vale, Sim. porque eu não sou competitivo. Devagar e sempre. Eu não sou competitivo. Devagar e sempre. Eu gosto de estar ali no esporte, no meio, incentivando, porque a gente é multiplicador, né, cara? Tu fosse multiplicador pra caramba,
tu és multiplicador no teu setor. Sim, Então, por com mais que tu não certeza. seja o pica da galáxia, mas tem sempre ali alguém te olhando, te admirando Claro, com certeza. e tentando se inspirar cada vez mais no que tu faz. Mas a questão de saber limite, cara, eu acho que não... Não, eu eu digo acho só que porque nós não- da questão de não se machucar, né? Porque às vezes a gente sabe que sente com dor, mas a gente sabe um limite onde tu realmente vai se machucar e de repente te impossibilita de fazer um tempo. Eu já me machuquei quando eu queria ter performance. Quando eu, Agora, quando quando você eu, vai no... quando eu quis pegar Passado do treinos, seu limite, né? treinos no, de no ritmo. corrida, o Michael corria, fazia treino de pista, tiro. Cara, aquilo lá é 100% do teu durante aquele período curto ali. E aí eu fazia aquilo lá e ficava sem andar 2, 3 dias. Aham. Aí começava a gerar as lesõezinhas. Né? Então eu não posso mais fazer isso. Eu, na real, não quero mais fazer isso. Porque o atleta de performance tem vida prazo Sim. de... Né, Tu tá com que idade, Gui? eu tô com 38. É, mesmo que eu. E, Ô, Gui, e como que foi pra você agora vir da Alemanha? Você participou do Ironman lá, né? Eu fui pra lá eu fiz lá dia 26 de junho. Uhum. E eu já tinha feito Floripa dia 31 de maio, foi, né? Então, pra mim, não deu nem tempo de descansar, né? Sim. Porque eu terminei a prova no domingo do Floripa aqui do Brasil. Eu tava na academia já dando aula segunda-feira. No final de semana seguinte, eu já tinha longo de bike para fazer. Então, meu corpo estava extremamente cansado. Uhum. E eu nunca tinha viajado para fora. Para mim, o jet lag foi algo que me derrubou. Sim. Cara, total. quantos dias tu chegou antes, Gui? Eu viajei daqui dia 21, cheguei lá dia 22. A prova era dia 26, 4 dias de... É. Ainda deu um tempinho, demora um Dá, pouco. mas mesmo assim Normalmente é mínimo 3 dias. É que depende da pessoa, né? Eu estava completamente banzo. Eu passei a semana inteira Foi lá. a Alemanha, né, Gui? Eu passei a semana inteira lá sem fazer nada, porque eu não tinha forças Sim. para nada. E a prova lá foi muito castigadora, porque lá o clima é seco, igual Brasília. Brasília eu fiz uma vez um meio Iron lá, eu terminei, você sabe o quanto que eu suo, falamos aqui no início, eu terminei Brasília sem derramar uma gota de suor. Jogava Tão água na seco. cabeça, secava o Secava. corpo, assim, ó. E lá era a mesma coisa. Você Aham. puxa o ar, não vem, né? Mas beleza, a minha ideia era estar lá e trazer a medalha para casa. Tá aqui ainda, a medalha mais bonita que eu tenho. Isso aí, Gui. Qual que é a... Você Vamos sentiu, derreter, vamos você derreter e fazer você uma sentiu grana. alguma diferença, assim, entre a estrutura do Ironman lá ou aqui? Não, Ou é Caraca. padrão mesmo? Inclusive, mandei mensagem pro Gustavo Pinto, que era para ele transmitir ao Galvão. Pode virar pra cá, Gui. Pra cá, pra câmerazinha. Vou botar aqui, depois a gente mostra. Vira Essa só. aqui é de 70.3. Essa é a de lá. Nossa, top. Olha o cara. Essa medalha... Top. Ó, gira ainda, que ela animal. gira ainda. Animal. Essa aqui animal. é a de lá que veio agora. Veio depois de um bom tempo, né? Porque a companhia aérea fez o É, o Gui favor perdeu, de pra quem não sabe, perdeu. extraviar a minha bike e a minha mala de mão, que tava tudo lá. Esconderam só pra sacanagem. Essa aqui é de Floripa. Mas questão de estrutura, nós damos um banho, tá? É. A nossa organização aqui é infinita vezes Infinitamente. melhor do que eles lá, cara. Tava lá, fui retirar kit e tudo. Mandei mensagem pro Gustavo para ele transmitir ao Galvão, porque o pessoal daqui tá muito tá mais de muito- Eu parabéns. gostei, Gui, é. obrigado. Fala, essa aí eu tenho duas, inclusive, sabia? Ladrãozinho roubou de alguém. Não, é porque foi o seguinte, como a minha mala foi extraviada, Eles mandaram outro. eu entrei em contato com a organização de lá e vinha uma mochila também, né, que eles davam de presente. E aí, prontamente, eles me mandaram outra. Mandaram para uma amiga minha que estava na Europa e veio para cá agora Daí e ela elas- trouxe para mim. Mas achei bacana da parte deles isso tudo. Então foram... Crepe quero. Então foram 8 Ironman completo, né? 8 Ironmans completos, 7 no Brasil e um fora. E algumas provas de 70.3 que é metade da distância, né? 70.3, para quem não sabe, é a soma, O Gui tá falando com uma forma tão calma, ele tá cansado, gente. Eu a acho que soma da ele distância. correu demais sexta-feira. mas Todas hoje as modalidades em milhas, né? Hoje tu já fez o quê, já? Já dei rala na academia. Deu ralo? Acordei 5 horas da manhã já. Que delícia. Eu sou cara- calmo, cara. Eu tô vendo, tava quase dormindo ali. Porque não tomei uma vodka ainda. Ô, Maicon, que tu acha que esses eventos, tipo, a gente sempre fala do WCT, que deram uma sumida aqui de Floripa e tal, é por causa da iniciativa privada ou pública? A gente sente falta desses eventos. Eu acho que os dois. Aham. Eu sei, como eu falei, a gente viaja muito aí agora para as outras cidades, né? De Santa Catarina.
E vou dar um exemplo, aí tu chega lá, o futsal, né? O futsal hoje, nosso, de Florianópolis, ele está retomando. A gente, esse ano, fez uma proposta, né? O futsal apresentou na época pro Ed, junto com a gente, e aí resolvemos, então, realmente, de novo, dar um upzinho no futsal que durante 5 anos, né? Há 5 anos estava parado, mas há 5 anos atrás chegou a participar de Liga Nacional, né? Foi o Fleury Futsal, né? Era uma boa, né? Uma forte equipe, mas que sempre precisou 100% de investimento público. Então, sei lá, ganhava lá 1 milhão. Óbvio que isso era questionável, tanto que parou por isso mesmo, pelo valor alto e que estava sendo investido. Aí esse ano a gente, com certeza, acho que investimos nem 1/3 disso, mas com a proposta deles participarem da Série Ouro do Campeonato Catarinense com a categoria Sub-20. Eles iam participar do Sub-20, mas o Ouro também ia ser com os mesmos atletas, né? E tá dando certo, assim, né? O Antônio Tegro fez ali uma captação ali com os atletas nessa categoria aí no nosso estado, conseguiu trazer bons atletas com investimento, né, barato e tá dando certo. Mas por quê? Porque ainda depende, tá? 100% do investimento público. O futsal ele até tentou, assim, ó, ele suou para conseguir alguém que pudesse ajudar no custo da alimentação dos atletas dele, né, que estão alojados num apartamento que ele alugou. É muito difícil hoje. Por quê? Porque Florianópolis não tem indústria. Aí eu vou para o interior do estado, tu vê a camisa lá, por exemplo, sei lá, de Ascurra, carregada de patrocinador. De Araguá. Tubarão, carregada. Jaraguá, carregada. Joinville, carregada, né? O Jack Crona lá. Mas por quê? Porque as empresas investem no esporte. Aqui, além de ser às vezes muito caro, porque dá ciúme, né? Se eu dou 1 milhão pro futsal, o vôlei também vai querer 1 milhão. O basquete também vai querer 1 milhão. Mas enfim, então hoje tem muito isso. Infelizmente, né, o baixo investimento das empresas no esporte e como também com um pouco do custo que a gente não tem para fazer para todos. Hoje o basquete, por exemplo, deu um up aí, o basquete deu um plus, porque a Trimania está investindo neles, né? Então é diferente. Então hoje em dia todo mundo tem Mas foi uma iniciativa da Federação de Basquete? É porque assim, ó, quando a receita, né, caiu em cima da Trimania, eles obrigaram eles a ter um investimento social. E aí, né, acabou que, não sei, né, como é que aconteceu, caiu no colo da Federação de Basquete, né? Daí a Federação teve até que mudar o seu CNPJ, sua razão social, né, o seu estatuto, para dizer que eles também investem no social. Né? Aí mudou lá a Federação. A gente muda o CNAE, né? Ele deve ter entrado com um projeto de lei de incentivo. Aí por isso que a Trimania está neles. Sim. Porque daí eles provam que eles, além do rendimento, eles têm um social. E tu acha que o incentivo ele está diretamente ligado à questão de ser mais popular, por exemplo, o futebol, né, que deve ser muito mais fácil de conseguir investimento, acredito eu, do que o esgrima, que ninguém nunca vê. Ah, com certeza. Até porque eu acho que o rock, eu tinha uma amiga da faculdade que joga rock até hoje na seleção, né? Primeiro é o seguinte, eu acho que quem hoje chega num patamar, numa empresa aí, o cara lá que é o gestor, ele também tem a sua preferência, né? Eu fui um ex-atleta de futebol, daí o cara bate na porta dele alguém que é do futebol, porra, eu gosto, né? Sim, também gosto de assistir, gosto de ver. Aí, às vezes, de repente, não o pai, mas o filho pode até fazer uma certa modalidade, daí ele né, convence o pai de investir. Tudo tem isso, né? É uma questão de investimento e também de retorno. Eu vou investir aonde? Eu vou investir no futsal, porque lá naquele ginásio vai ter meu patrocinador. Sim, né? Até o próprio hoje, o Júlio, né, Davi, investe lá na PAF na categoria de base. Chegar lá no ginásio de Floripa, tá lá, né, o patrocinador do Júlio Davi lá, porque investe no futsal na base, porque, né, tem ali se não me engano, o Campana, que tem uma parceria, e é legal, mas ele tá investido na base, lá da PAF, entendeu? Nos meninos, na categoria de base. Isso é legal, mas é um retorno que ele está tendo lá. Enfim, mas é uma questão também... A gente investe no a gente ter perdido o vôlei aqui foi um grande... Mas também porque o vôlei da CIMED dependia também 100% de dinheiro público. Entendeu? Uma boa parte. Né? É que se vocês pensarem, né, um incentivo de uma... É bizarro ser tão pouco, né? Vamos supor, a gente pode... diminuir fiscalmente e direcionar lá 20%. Mas assim mesmo é pouco, né? Se tu for pensar que o cara quer direcionar o seu imposto para o esporte ou para a cultura, seja o que for, 20%, isso obriga
a pessoa que está captando de passar por várias empresas, tentar para, vamos supor, conseguir 200 mil. Aí, para ele conseguir 200 mil, ele tem que ir em várias empresas Sim, sim. até completar esses 200 E eu acho mil. que vocês devem ter É um difícil, teto né, o também de trabalho. arrecadação, não? Na- Vocês têm um teto de arrecadação? A prefeitura? Não, no caso a fundação de esporte. Ela Não. tem um teto, só pode arrecadar 5 milhões no ano. Não, eles não têm isso. Não tem isso? Não tem teto, mas é uma questão assim, ó. Como não tem ainda o fundo que eu falei para Aham. você, a gente depende do orçamento, né? Eles Então, não pode pegar o dinheiro. não, Só se Sim, alguém sim, com... Ou tem que ser uma iniciativa privada, no caso, hoje, né? Se Dire- tu quiser direcionar o dinheiro, eu quero fazer, não, eu quero fazer, sei lá, eu quero apoiar o futsal. O cara vai ter que fazer uma iniciativa, ele vai ter, sei lá, ele pode captar 500 mil. Aí ele vai ter que ir em várias empresas, que vai deduzir imposto fiscal de 20%. Então, é isso que eu digo, E- se pudesse dar 100%, por exemplo, ele teria, Claro. teria menos esforço para mas eu vou conseguir. falar, tem muitas instituições aí que conseguem fazer esses projetos e serem aprovados, né, de captação, que eles não conseguem pegar tudo. É isso que eu tô falando. Infelizmente, eles não conseguem. Porque tem que conhecer muita gente, Não ou consegue. ter uma pessoa que realmente se dedique só a isso, de captar. Porque não é fácil captar, né? Vamos supor, eu chego na CIMED, que seja. Daí eu posso captar 500 mil. Beleza, mas a CIMED vai te dar 20%, ela vai te dar, sei lá, 100 mil, um exemplo. E aqueles outros 400, que tu vai ter que fazer uma correria para achar outras empresas que estão dispostas. É difícil, né? É difícil, é difícil. É, e as empresas grandes mesmo, que podem dar e que já estão ligadas nisso, são poucas, né? Não tem tantas empresas assim. Quem está disposto já ajuda. É. Então, quando tu chega lá, eu já tenho 4 instituições que eu ajudo, eu já tenho, entendeu? Porque alguém chegou antes. Sim, Então, que por loucura. isso que é complicado, entendeu? Mas a gente tem... Sobre focando um pouco aqui na parte dos eventos que estão vindo aqui para Florianópolis. O Ironman aqui nos ingleses aqui. A gente vê que foi um sucesso, né? A gente acompanhou lá a largada, tudo mais, o evento. A gente vê também que a informação não chega muito pros moradores, né? Ah, Eu acho que as pessoas podem se preparar um pouco mais, os restaurantes, a rede hoteleira e tal. A gente não vê, Eu né? conheço muita gente É. que não sabe que tem esse evento aqui ainda. Nem sabe que Não tem nos sabe. ingleses. não, e gente reclamando que, pô, tá parado, Mas assim, fecharam Caralho, lá, o por que tá fecharam? acontecendo? Mas que evento sensacional, né, cara? Ah, é, né? Isso aí tem uma parceria com a prefeitura, esse Tem, evento, tem. ele vem... Quem trouxe ele pra Floripa foi vocês, foi né? vocês mesmo, né? Foi Foi vocês, acordo, né? sim. Foi Sim. acordo. Essa é público-privada, né? Eles vêm com uma parte e vocês complementam com alguma parte para poder fazer aqui, é isso? Às vezes, sim, e como já aconteceu, né? Foi 2017, quando a gente recém entrou, assim, e aí a prefeitura estava no vermelho, né? Aham. Até reestruturar tudo. Não teve investimento né, financeiro. Aham. Porém, se tu for colocar no papel, tem. Claro que Porque tem. se eu Polícia. Se eu coloco os guardas municipais, tem hora extra envolvida ali. Claro, Entendeu? Se eu coloco tudo que todo mundo tá envolvido, tem um custo para a claro, com prefeitura. certeza. Então só isso já é muita coisa, entendeu? Foi um Então, ano que foi ameaçado, né, de sair daqui, não foi, isso, né? que ia pro Houve Rio. essa polêmica não sei o quê, toda, né? aham. Aí não sai mais daqui, eu acho. Não saia. Pessoas- Eu acredito que não sai. É. Não. E deixa eu te fazer uma pergunta, Marco. Como é que tá a perspectiva aí para os próximos meses? Tem alguma coisa grande, legal vindo? Como é que tá essa questão para esse ano ainda, 2022? Assim, ó, os eventos, até a gente já realizou agora, tu falou da WCQ, né? Já foi realizado na praia da Praia Mole, né? Esse ano voltou, né? Teve Aham. retorno, até porque foi um investimento disso, foi uma aposta, né, do secretário Ed, junto com o prefeito Jean, que trouxeram de volta um investimento, né? Se eu não me engano, foi investido quase 500 mil reais no evento, para trazer de volta. E aos poucos estão aparecendo, né? Então, Aham. tem alguns eventos que vão ser realizados agora, que até eles vão ter que se anteceder até por causa da Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro, né? Verdade. Que loucura como o Brasil inteiro se adapta à Copa do Mundo, né? Mas, Cara, é bizarro, né? não, até porque tem Eu profissionais... nem gosto de futebol, quero tem- que se tem- lasque. ó, um exemplo. Vocês já param para ver um campeonato brasileiro? Imagina. Por exemplo, tem um evento esportivo, que alguns até conhecem, que é realizado ali no Costão do Santinho, que é a Copa das Peladas, né? Que acaba trazendo vários ex-atletas. Teve agora, recentemente. Não, foi dezembro do Foi ano dezembro passado, já? Caraca, o ano tá O Aí- voando. Copa das Peladas as mulheres, assim. Não, Podia, né? futebol. E aí tem... Tá casado. É realizado Casado, ali no mandando aí. naquele campo. Ainda bem que ela não vai assistir isso, hein? Só que como traz muitos atletas ex-profissionais, Isso tudo. ele vai fazer antes da Copa, porque tem muitos profissionais que vão participar da Copa. Sim. Como jornalistas, Sim, comentaristas que participam ali. Então ele vai né, anteceder ela para poder realizar. O Night Room também, né? A Acontece Night ali Run também. e... A gente tem um projeto que a gente tá A montando gente tá com agora uma ideia de aí corrida. pra fazer aqui com a Nova Orla.
Um de corrida e um de Beach tênis. beach tênis. A gente tá montando um projeto. Quando que é a previsão da nova aula? Já tem? Eu acho que começava por agora, né? Começava Ah, por não, agora. Mas aí o engordamento teve era dia 15, né? Era pra mas começar agora. ciclone, esses... Mas vocês acham que até o verão tá pronto? Sim. É coisa de pra 2 tá. meses, né? É, 2 rapidão. meses. Ele tem que estar pronto antes Em da novembro. próxima temporada da Tainha. Que é julho. Antes de começar a Julho. Copa do Mundo, no caso. Entendeu? Julho, Não, maio, em teoria maio. demora 2 meses Maio. por aí, Gui. Maio começa a Tainha, né? Então ele tem que estar pronto antes de maio. Mas se eles começassem, como quando falando que é dia 15, em novembro tava pronto, né? Até Mas, porque- mais tardar vão botar aí início de dezembro. É? Ainda não tá o porque fluxo antes da todo. temporada, né? É. Mas e esse ano tu não vai concorrer, Maico? Vai ficar mais no apoio da galera? Eu vi, dei uma olhadinha hoje no teu perfil. Na realidade eu até brinco, né? Como esse ano são deputado estadual, federal, senador, governador, presidente. Como eu brinco que esse ano é só para os peixes grandes, a gente ainda é magrinho, então a gente não está envolvido diretamente, né? Sim. Mas indiretamente a gente está, né? Tem a questão aí do, como a gente acabou de falar, do nosso amigo Ed, né? Que vai se lançar aí a deputado federal, esse projeto pessoal dele, que a gente está abraçando a causa aí para, como a gente já disse em reuniões, né? O esporte, às vezes, ele é muito carente, assim, de certos representantes dentro dos setores, né? Porque, tem o executivo e o legislativo. E o executivo muitas vezes não funciona sem o legislativo. Aí, às vezes, tem um representante bom lá no executivo, mas no legislativo não tem. E aí, às vezes, falta, porque quem aprova os recursos é o legislativo, Sim. quem traz emenda é o legislativo. Então, o Ed, por exemplo, com esse projeto que ele está, né, participando do deputado federal, essa é a nossa causa, né? Ter Sim. alguém de Santa Catarina representando o estado no esporte lá em Brasília, né? Nossa, vai ser muito bom isso. Com certeza. Ô, Gui, tu E vem queres... forte, hein? Ô, Gui, Pra ganhar. esse ano tem competição pra ti, não? Ou acabou? Eu tava meio na mureta porque eu não sabia se a minha bicicleta ia chegar ou não. Né? Eu escondi de sacanagem e acabaram achando aí. Agora que chegou, eu quero ver se eu faço em dezembro, de 4 de dezembro, o Challenge Floripa, né? Que eu acho que essa é a data. 4 de dezembro tem aqui o Challenge em Floripa. Na Aí eu- Beira-Mar. Não, é em Jurerê. Jurerê. Em Jurerê. Também tem outra prova boa de fazer que é em Canasvieiras, o GP Extreme, que é legal. Muito bacana. Essa eu não sabia. Você não conhece. Essa é a que é? distância de 1.000 Aham. nadando, 100 pedalando e 10 correndo. Caraca. Aí vocês olham e vão dizer assim, essa é mais tranquila, né? Não, não é não. Desgraça É igual. tudo desgraça. Já pensou em fazer aquela que tem o Super Ironman, Gui? Já pensou em fazer alguma vez? Ultraman. 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 Eu não só penso como tá na minha cabeça. É? É mesmo? É, Caraca. talvez Quais são as distâncias? ano que vem são 10 nadando, são 360 pedalando e 84 correndo. Porra. 24 horas de Não, prova. ela é dividida em 3 dias, né? O primeiro dia você nada 10 e pedala 160. Segundo No outro dia. dia você pedala 200 e no Regenerativo. terceiro dia... É, pra ir acostumando, vai soltando, né? Saltinho de Eu 200. tenho um grande amigo que ele fez agora 3 vezes o Ironman somado à distância. E ele tinha... Aí a regra, existem várias regras. Você pode fazer cada dia um dia o Ironman. Aham. E ele somou a distância das provas. E aí ele só podia começar a outra após terminar. Então ele nadou 14 quilômetros. Aí pedalou 180 vezes 3, dá... Nossa, 500. 500 e poucos quilômetros, pedalou, aí quando terminou, aí ele já entra na corrida que correu 126 Aonde que é essa delícia? Essa terapia, Vou lá essa daí aconteceu lá no Rio de Janeiro, Ah, Dentro sério, pô? dentro de um circuito, mas aí a natação era só em piscina, aí é coisa pra louco. É mesmo, dentro né, do. cara? Deve ser dentro do Parque Olímpico, alguma coisa assim. Era dentro de uma piscina de 25 metros, Aham. 50, Puta que era pariu. só ali, imagina, cara, Ah, o cara 14, fica 15 louco. quilômetros ali, o pedal era num circuito de 7 quilômetros, Que doideira, cara. 500 e poucos quilômetros Ah, o cara ali, fica ó. louco mesmo. O cara fica... Caralho. Não, ele falou que já tá na psiquiatria. já. E a corrida era num trecho de 2 quilômetros. Então, Rodando. imagina, 120 e poucos quilômetros correndo ali ó, em 2 É. quilômetros. É coisa... Isso aí eu não tenho vontade, não. Não, assim, desse Não, isso jeito aí, não. se eu comentar alguma vez sobre isso aí, vocês me internar, mas... Pode internar. Interno. Mas o Ultraman eu tenho vontade, cara. O Ultraman eu tenho bastante vontade. Ô, Mas Gui, me assusta a corrida, né? e essa Pensar questão- em correr 84 É, quilômetros. é real. Como é que é a questão de patrocínio pra ti? Como é que tu tem levado desse jeito? Porque a gente sabe que pagar a inscrição é uma, tipo essa da Alemanha. Eu acho Essa que é a da menor parte, né? Essa da Porque o custo deve ser o quê? Alemanha Só pra ir uns 15 pau, não?
Foi mais Ficou ou uma semana, menos né? isso. 10 Foi dias, uma né? semana. Já era pra eu ter ido em 2020, né? A pandemia travou tudo e aí eu fui. Na época eu consegui comprar passagem aérea barata. Aham. Barata, 5 pau. Não, cara, eu paguei 2.000 ida e volta. Caraca, isso foi barato. Isso é muito barato, né? Claro. Abri um voo. Valeu a pena pegar o por comissário. Por isso que ele. Não, esse aí. Fiquei noivo. Mas, ô Gui, hoje tu tá com algum patrocinador? Como é que tá pra ti? Eu tenho o Júlio, É. que me apoia há alguns anos já, né? Uhum. Acho que uns 5 anos o Júlio já me apoia financeiramente. E tem outras empresas menores também que eles entram comigo, que eu sempre faço todo ano camisetas, né? Aham. Então eles entram como cota de apoiador. Sim. Então eu vou lá, capto o recurso deles, junto uma grana e dessas camisetas eu ainda acabo vendendo para maioria dos meus amigos, alunos, Aham. e é onde eu faço um dinheiro. Eu acho que dá pra você tirar o vai gordinho e vai magrinho. Eu Tirou? tirei esse ano, né? Ah, chega de tá, vai porque gordinho. vai gordinho, pô. Já você faz tá- uns Tirei porque 8 anos que ele tá magro, ele fica com esse papo Mas aí. eu tirei, não foi por isso não, foi porque não tinha espaço, porque eu tinha Ah, que tá com viajar, pouco eu patrocinador. Eu tive que botar mais cota de Sim, patrocinador, eu tive que tirar o Não, troço. tá lá. bom, já vai Mas ser. eu volto ano que vem. Não, com certeza. Tira o vai gordinho, caceta. Não, isso aí é marca registrada. Não dá. O cara não é gordinho desde 92, ele tá com esse Eu papo tô aí. correndo na rua, tem gente que fala, vai gordinho! Cara, putz, foi um prazeraço receber vocês. Eu queria, primeiro, o Gui, aí, se puder deixar as redes sociais, como encontrar, como patrocinar, principalmente. O Gui precisa de dinheiro, gente, ele quer viajar. Por favor. Ele quer Se quiser viajar. uma Olha- nova namorada, Olha alguma só, coisa. olha só as medalhas Ó, do Gui. Tô solteiro, Caraca. 38 anos, homem bom. Ó, já uma mulher já aqui. Em busca de um amor. A gente já fez isso ontem. Essa semana já teve veio namorar comigo lá com o nosso amigo, Diego Muda Márcio, Vidas e o Márcio. E já arranjou alguém, não? Não, não vai rolar. Então não Precisa. vai dar. Não vai dar. Vai lá, Gui, passa tuas redes sociais aí pra galera te achar. Tem o Instagram, Gui Albani, com mais um i no final, então é Gui Albani I. Tá? Quem quiser seguir lá. Alguém tinha sempre- Gui Albani. Então, eu descobri que eu tenho um primo chamado Guilherme Albani. Aí ele pegou primeiro. Guilherme Albani Neto. Entendi. E aí ele é o Gui Albani no Instagram, mas eu descobri Beleza. ele através do triatlo. Ele treina com a CPH lá em Balneário Camboriú. Caraca. E aí fomos ver, o pai dele é primo da minha mãe. Olha só. que loucura, Que cara. doideira. Mesmo nome. Mesmo nome. Então Guilherme te acha no Gui Albani com 2i, Gui, que mais, Gui? Albani com 2i, no Facebook Guilherme Albani, tá Show lá de bola. também. patrocinadores, por favor, É procurem o isso. Gui que ele tá precisando. E aí, Maicon, passa todas as tuas redes pra gente, por favor. Então, minha rede social é Seja Maicon Oliveira, com Y, né? Maicon, Seja Maicon Oliveira. E também, né, para quem quiser ir acompanhar nossas modalidades, todo o trabalho da Fundação do Esporte é FME Floripa. Né? É o Instagram da Fundação do Esporte. Até quem quiser acompanhar, nós estamos hoje iniciando aí os Joguinhos Abertos, a fase regional. Vai estar assim sendo colocado ali tudo pelos stories, Animal. algumas coisas. Então, é tão importante até para dar mais incentivo, né, para essas modalidades, acompanhar de perto, até alguma empresa quiser conhecer algum trabalho ali, algum projeto né, a gente tem trabalhos sociais também. É importante, é bom conhecer ali o trabalho da Fundação do Esporte. Sensacional. Muito obrigado pela presença de vocês. E vamos que vamos, né? E eu que agradeço, obrigado aí também pela oportunidade. A gente que agradece aí, né? Um bate-papo entre amigos também, né? Porque Trabalho, Com certeza. Um projeto como esse aí, vocês estão de parabéns pela toda a estrutura, né, que foi apresentada para nós. Que bom, ainda mais saber que aqui nos ingleses. é aqui na nossa E terra. agora, né? em breve, com nossos eventos esportivos aí, que a gente espera contar com a parceria de vocês aí. Conta com a fundação, certeza. O Mike falou uma parada muito interessante. A gente é amigos pessoalmente, Aham. assim, mas eu sou obrigado a deixar aqui o elogio ao grupo Júlio de Davi, Aham. porque o que tem feito pela nossa praia, nós que somos manezinhos natos, né, Michael? A gente tem muito orgulho disso tudo aí. E ter esse estúdio aqui, né? Quem um dia É. imaginou que os ingleses É. pudessem ter isso tudo, né? E é realmente isso, né? A gente criou a Hub aqui realmente para as pessoas não falar que os ingleses é longe, não falar que os ingleses é isso ou aquilo. Não. Existe essa... Se você quer uma qualidade, você vai ter que ir até os ingleses para É. fazer. Então, essa que é a nossa ideia, né? Show de bola. Coisa linda. Então, muito obrigado aí pela Valeu, presença obrigado novamente, também, viu? parabéns. Tamo junto. Então, Essas medalhas agora ficam aqui com a gente, vai pessoal. derreter e Valeu. fazer uma Bota aí, grana. ó, deixa bonitinho. Derreter e fazer um dinheiro aqui. Vamos fazer uma só grandona aqui. Falou. Valeu.